E aí você entra com uma vibração positiva. Você fala, não, pô, já revisaram na entrada. Vibração positiva Já do revisaram. poupa-tempo? É. Não, peraí, como que é isso? Porque eles já Não, revisaram na entrada. Mas você chega com... Você chega... Não, é claro que não. Você chega... Não, mas você chega legal, assim? Não, é claro que não, né? Você Não, tá- vibração positiva. Não, você tá entrando- Indo poupa-tempo, Mas- caralho. Mais um novo quadro do Jogada de Mestre. É claro, todos os quadros são novos agora, neste novo formato. que Um nós dia não estamos vai ser fazendo. novo. É, um dia não Agora vai é ser novo. novo, mas agora ele é novo. E aqui é o seguinte, é o quadro Aventuras da Vida Real. Esse é o quadro no qual a gente sai completamente do mundo do RPG para falar sobre as nossas aventuras, sobre coisas corriqueiras do nosso cotidiano que aconteceram e que foram bizarras ou estranhas ou dignas de nota de alguma forma. Mas mais ou menos sai do mundo do RPG. Porque também entra, porque são aventuras É claro. da vida real. São as aventuras que a gente passa no dia a dia da nossa vida, né? Inclusive, você pode levar para uma mesa uma ideia. Com certeza. Inclusive, já tô pensando aqui, inclusive ele está aqui na minha linha de visão, que a minha história de hoje poderia ser uma aventura do RPG Busões e Boletos. É verdade, busões e boletos. Poderia exato. ser uma aventura do Busões e Boletos, que é a história como na semana passada eu perdi a minha tarde inteira no Não, peraí. poupa-tempo. O que aconteceu? Na semana passada eu perdi a minha tarde inteira no poupa-tempo. São coisas que só o Brasil São coisas que só... São coisas que só o Brasil proporciona pra você, né? Eu não sei se só o Brasil, eu andei vendo algumas coisas, inclusive recentemente, sobre o Japão, que é um país muito burocrático e que aparentemente tudo lá é muito difícil. No nível de. Em um vídeo que eu tava assistindo, a pessoa tava falando sobre a necessidade dela ter um carimbo da agência do banco dela. Que sem esse carimbo, que é uma coisa física que ela tem que carregar com ela não pode fazer nada no banco. Então o cara tem que fazer uma transferência de dinheiro, ele tem que ir lá com um Mostrar o carimbo físico. Que ele anda no chaveiro da casa dele. Então é um negócio muito louco. Duvido que é mais não sei. burocrático do Brasil, né? Não sei, mas o Brasil realmente é notavelmente burocrático. E eu perdi minha tarde inteira no poupa-tempo. E, cara, foi uma aventura digna de Busões e Boletos. Certamente eu honrarei essa tarde que eu passei no poupa-tempo numa eventual mesa de RPG. Porque é uma coisa muito louca, né? Você agenda para um horário. E aí você chega no horário. E aí você pega a senha 45 minutos depois do horário que você agendou. Ah, tá. Você já pega a senha 45 Né? minutos depois do horário Só que a você coisa é feita. agendou. Só que a coisa é feita de um jeito que você não tem dimensão do quão fudido você tá até as últimas etapas do processo. Porque você vai lá, agenda, beleza, tem os horários que estão disponíveis, que não estão disponíveis, você seleciona o horário que você quer, você chega lá no horário, pergunta, você trouxe o documento tal e tal, na recepção trouxe, não, tá tudo certo, trouxe tudo que precisava, eu revisei a lista 700 vezes, como você tem que fazer pra você... Lista de documentos. É, Primeiro que começa com uma lista, né? Exatamente, eu precisava tirar um documento no poupa-tempo e tinha uma lista de documentos, sabe, documento original da minha mãe, coisa, sabe, tipo, esses negócios que já são difíceis de rastrear. Você chega lá, não, pô, você precisa dos documentos e tal, não, beleza, trouxe tudo, revisei já na entrada, ele já reviu, você tem tudo que você precisa? Tenho tudo que eu preciso. E aí você entra com uma vibração positiva, você fala, não, pô, já revisaram na entrada. Vibração positiva já do revisaram- poupa-tempo? Não, peraí, como que é isso? Porque eles já Não, revisaram na entrada. Mas você chega com... Você chega... Não, é claro que não. Você chega... Não, mas você chega legal, assim? Não, é claro que não, né? Você Não, tá- vibração positiva. Não, você tá entrando- Indo poupa-tempo, Mas- caralho. Você tá no centro de São Paulo, obviamente, andando no começo da tarde, não é exatamente a vibração mais positiva do mundo, é um lugar bastante caótico e inóspito até. Mas quando você chega e, pô, na porta os caras te falam, você precisa de tal e tal e tal e tal coisa. Você trouxe? Trouxe. Beleza. Não, chegou na entrada de um castelo. De um castelo, basicamente. O soldado covil- tá falando, o você co- trouxe isso aqui, trouxe aquilo... o covil do vilão. Covil do vilão. Você trouxe isso, trouxe aquilo, trouxe aquilo, trouxe aquilo. Beleza. E aí, beleza, deu tudo certo. Aí você chega num outro lugar, que tem umas pessoas sentadas nos bancos. Fala, ó, tá com um atraso de 10 minutos. A gente tá chamando as pessoas de tal horário e o seu horário é o próximo. Não, beleza. E aí chamaram as pessoas no horário que a mulher falou. Tá tudo certo. Chamaram as pessoas do meu horário. E aí você entra, e aí você entra numa fila. E aí você pega a senha.
E aí, Ah, quando tá. você chega... Tem a fila da fila, né? A fila da fila, é. Porque você entra na fila da senha, porque Isso. você vai pegar outra fila depois, né? Na verdade, não é nem a fila da senha, é a fila pra entrar no lugar. Ah, Você tá. fica nos É bancos do antes lado de fora. Pessoal, é antes da fila da É senha. antes da fila da senha. É antes da fila da senha. Depois dessa recepção que a mulher confere se você tem o que você A precisa. triagem. Uma triagem, basicamente. Você fica ali nessa fila que é do lado de fora. E por que eu falei que você não tem noção do quão fudido você tá? Porque a hora que você entra e pega a fila da senha, que é rapidinho, você pega a senha, quando você chega lá, 1 hora depois do horário que foi agendado, você percebe que tem 37 pessoas na sua frente. Foi exatamente a minha experiência. Tá, mas aí você pega. Quantas filas você pegou? Só foram 4 filas ao todo. 4 filas ao todo. E assim, e aí o lance, tem 37 pessoas, mas tem 37 pessoas da senha normal. Porque tem a senha preferencial. Ah, verdade. Aí tem pessoas que passam na sua frente. E tem um O terceiro... que tá certo, né, O que pessoal? tá certo, não, tem que passar mesmo. Tem É. que passar. Não tô questionando isso pelo... Desculpa me interromper aí, mas quantos NPC você teve que falar pra conseguir fazer o que você queria É fazer? verdade. Alguns NPCs. Mas muito do processo até é bem automatizado, porque você agenda pela internet, depois você fala com uma pessoa para pegar a senha, fala com uma pessoa na fila e depois a pessoa que te atende. Então, tem menos NPCs do que filas. Tem menos... Mas não é todo mundo NPC. O cara que tá no balcão é um NPC, né? É o NPC, com certeza. E o problema é que você vê, tem 37 pessoas na sua frente. E aí você já fica triste. Aí você percebe que são 37 pessoas da senha comum. Aí você fica triste. Mas você entrou na vibe, né? Porque, pô, eu tenho tudo, eu tenho os documentos. tudo. Eu tô no tenho o que horário. Eu preciso, eu tô no horário. Horário. Eu cheguei 15 minutos Antes. antes. Tipo, eu tenho tudo que eu preciso, eu vou fazer. Aí você chega na fila do lado de fora e você fala, só isso de pessoas? Nossa, beleza, eu vou sair daqui em meia hora. E aí, mas a verdadeira fila não começou A ainda. verdadeira fila, né? Porque aí você percebe, tem 37 pessoas da fila normal. E aí a fila do preferencial sabe-se lá quantas pessoas tem. E tem um terceiro tipo de senha que eu não consegui identificar nas 2 horas da última fila. Foram 2 horas só na última fila. Eu não consegui identificar o que era esse terceiro tipo de senha, mas tinha um terceiro tipo de senha. Então, na verdade, essas 37 pessoas, nas minhas contas, foram em torno de umas 60 e poucas pessoas. Antes de você. Antes de mim. Uma Com hora horário depois do horário marcado. agendado, né? Exatamente. Então, e aí já se foi metade da sua tarde, né? Mas a melhor parte da história, obviamente, ainda está por vir, que é, depois de tudo isso, eu tenho os documentos, que é um momento de esperança, e depois é um momento de desespero, e depois é um momento de quase desistência, de, não, cara, eu vou marcar outro dia, eu tinha sessão nesse dia. Então, tipo, eu tinha que sair de lá umas 6 horas da tarde no máximo. Mas que hora você chegou? E eu cheguei lá às 2? 2? E você tinha que sair às 6 no máximo, né? Estourando. Não, e eu né? marquei, e esse horário foi marcado com a maior margem possível. Eu falei, não, eu vou sair de lá muito mais cedo. Eu vou sair, eu vou comer, eu vou chegar lá pra minha sessão, eu vou arrumar as coisas e eu vou ficar de das boa. 2 até às 6 é muito tempo. Eu falei, se eu sair de lá às 5, ainda dá muito tempo. E estourando, né? Você tá jogando alto, 5, né? Mas não foi assim. E aí, e o melhor de tudo é a esperança, e aí o desespero, e aí quase a desistência. Você fala, cara, não vai dar tempo, eu vou ter que ir embora, isso já são, sei lá, 5:30 da tarde, sei lá. E aí, tá chegando, falta só 5 pessoas, 4, 3. Já aí, que tá aqui, né? Espera. Chega a sua senha. E aí, você senta lá e o seu atendimento dura não mais do que 10 minutos. Porque no primeiro documento que você entrega pra essa pessoa, ela digita e fala... Que é a pior reação. Que é a pior reação que você quer nesse momento. E aí, e a moça? Cara, eu tenho que falar que todo mundo que me atendeu muito bem. Eu não tenho nada pra reclamar das pessoas. Aí tudo bem, né? Foi organizado, só foi muito demorado. Mas então, é que o nome da sua mãe, que é minha mãe divorciada há mais de 20 anos. Ah, tá. O nome da sua mãe, na sua certidão tá de um jeito e o seu outro documento tá de outro. Eu acho que vai dar... Antes da mulher digitar, ela já falou pra mim, ela falou, eu acho que vai dar problema. Vai dar incompatibilidade. Vai dar uma incompatibilidade aqui. Eu falei assim, não, mas eu tenho a certidão já atualizada no cartório. Não, mas aí esse outro documento precisa também estar atualizado.
Não basta só a certidão do casamento. É uma averbação que chama, não é? É, mas a do casamento tava averbada, mas tem um outro documento que eu preciso atualizar também. Ah, tem o documento do significa que eu documento. preciso atualizar. Tem a fila da fila e o todos, documento é. do documento. E aí, já na sequência, ela falou: mas você tem uma cópia do seu RG antigo? Antigo? RPG antigo. É, do RG antigo, RG porque eu não antigo. tava com o meu RG, não tava usando o meu RG para esse processo, e eu não tenho um RG nesse momento. Falei, nossa, eu não tenho ele há muito tempo, tipo, não existe há muito tempo. Ele nem existe. E ela, Não, ele não existe. Esse documento não Ele existe. não existe mais. Ela, mas você tem uma cópia. E aí eu entrei no Google Drive, tem uma cópia, colorida, inclusive, do meu RG. Serve essa? Serve. Tá, aí beleza. Aí digitou ela. Então o nome da Então, mãe. não serve. Aí ela virou o monitor, tava lá, o nome da minha mãe, que tá errado e tal, não sei o quê. E aí, o resultado é que depois de tudo isso, eu tenho que ir num cartório, que eu não sei qual é. Porque eu não sei onde esse documento foi emitido. E a minha mãe não sabe, e o meu pai não sabe. É porque faz muitos anos. Porque já. isso é um documento de 30 anos atrás. É, exatamente, pô. E eu preciso ir num cartório desconhecido, em algum lugar em São Paulo. Que eu não... E se você for em todos os cartórios? Talvez seja essa Até minha uma hora que quest você a partir de acerta, agora. Sua quest, sua quest. É uma quest de Esse RPG. é o anel que eu tenho que carregar, seu essa fardo. averbação. Você vai em todos. Esse documento aqui tá aqui? Não, aqui não tá aqui. Esse aqui foi minha mãe que casou aqui? Não, não casou aqui. Casou aqui? Não, não foi aqui não. Ah, foi aqui, acertei, porra. E aí eu tenho que atualizar esse documento para depois fazer todo esse processo de novo. Então, na verdade, eu já perdi 2 tardes no Poupa Tempo. A primeira eu já fui e a segunda eu já vou ter que perder Mas de você novo. perdeu uma vida, porque você não sabe qual cartório que é. Exatamente, Então eu acho que agora a minha vida, eu tenho que me despedir de todos os meus jogadores e ouvintes do podcast, porque agora A quest do Henrique, a quest dele, side quest, né? Porque é uma side quest, porque Torre do Dragão e tal. A side quest dele é descobrir o cartório. não vai ter Mano, é como. muito boletos e busões. Isso aí é uma aventura de Cara, boletos e busões, cara. Cara, eu preciso mestrar uma campanha disso, porque é a coisa mais burocrática e ridícula do mundo. E assim, é um ambiente muito. E eu tenho que admitir que já inúmeras outras vezes eu tive que ir no Poupa Tempo em várias unidades ao longo da minha vida, e sempre foi suave. Sempre foi tranquilo. Mas é o tipo de coisa que quando você marca, você já sabe, fala, puta, cara, isso tem uma chance de Dá dar merda, errado né? De muito dar errado. grande. É. Sempre tem uma chance muito grande de dar errado. É uma burocracia terrível, assim. Hoje mesmo eu ouvi outra história do Lucas, né, da Balde Galáctico. Tava conversando com ele. Ele falando também de um documento que ele precisava tirar, que ele teve que viajar para outra cidade, também passar uma tarde inteira nesse lugar para descobrir que era em uma terceira cidade. Nossa, que Então, bosta. essas coisas sempre dão uma ansiedade muito grande, assim. Eu acho que elas são, cara, um background burocrático perfeito por uma aventura na qual os jogadores não vão ficar bravos porque eles estão tomando um pau dos inimigos, eles vão ficar bravos porque o sistema os impede de continuar É o com as sistema. suas vidas. O sistema impede de continuar com a sua vida. E, inclusive, como você não resolveu, né? Não resolvi, né? O assunto está pendente, esse documento é importante que eu preciso para uma questão profissional. Não, ele não tem como você ter. E eu, assim, na melhor das hipóteses, eu vou demorar uns 3 meses para tirar esse documento. Não, mas aí como é que você vai dizer? Qual é o seu plano para descobrir o cartório? Eu não sei ainda, tá pendente. você Se tá- vocês tiverem sugestões, se alguém tiver um guia de cartórios, busque a Também. sua certidão aqui, mande para mim, por favor. Por favor, porque cara, isso aí vai ajudar. Se você conhece, sabe como é que isso aí funciona. eu não sei se quando você ouvir esse podcast eu vou estar foragido da justiça porque eu não tenho meus documentos. Fechou. Bom, fazer o quê, né? Acho que a gente pode cortar esse quadro assim. Agora. E aí, Henrique de la Rosa? Estamos em mais um quadro do Jogada de Mestre, que é o programa como um todo, mas a gente tá fazendo por quadros. Qual quadro é agora? Agora, nós temos mais um Dica de Mestre. Vamos falar hoje sobre guias do mestre. Mais especificamente, o Warden's Operations Guide do Mothership, um RPG de horror sci-fi sensacional, que tem um guia do mestre excelente. Eu não li, então eu não conheço. Mas um pouco da ideia aqui, eu acho que é a gente comparar com coisas que a gente vê em outros guias do Sim. mestre também. Tem um que é muito ruim, que é uma bosta, né? Qual? Qual? Esse aí que eu ia falar, mas é o D&D, assim, é o D&D 2014. 2014, da quinta, que esse também é 5,5, vai.
Mas eu não sei, eu não li o... Sim, eu não li o Guia do Mestre novo ainda, ouvi falar coisas boas, mas eu acho que a ideia aqui é um pouco a gente entender o que se espera de um Guia do Mestre, né? Eu acho que esse é um bom jeito da gente começar também. Essa pergunta é boa. O que você espera do Guia do Mestre? Você que vai mestrar e tá começando e vai comprar, o que você espera que um Guia do Mestre faça? Exatamente. Vou jogar essa que pergunta... ele te ensine sobre os mundos fora da... Sobre os planos, das dimensões. Então, é isso que eu vou jogar essa pergunta para você. Jota, quando você vai aprender um jogo novo e você pega o Guia do Mestre, o que você espera? Qual é o tipo de informação que você espera encontrar? Vou falar da minha experiência, que eu já jogo RPG há muito tempo, entendeu? Então, assim, eu não preciso muito mais do... Puta, parece ser meio arrogante, mas não é, tá? Porque eu já jogo desde década de 90. Não preciso muito de como ensinar a mestrar, mas talvez como ensinar a mestrar aquele sistema. Aquele sistema específico. Né? Então, às vezes, eu gosto muito de que o Guia do Mestre traga coisas diferentes do que do livro do jogador. Eu gosto mesmo, realmente. Como regras a mais, crunch e tal, mas... Tipo, não preciso de... o Guia do Mestre não tem que vir ensinando o que são os planos. Tá totalmente fora. Isso é um suplemento que devia vir, um suplemento de planos, né? Do D&D, que o D&D fez. E isso é num dos primeiros capítulos do livro do Guia do Mestre de 2014. O novo eu não sei, não tenho como opinar, ainda não li. Aliás, estou atrasando muito para ler esse. Eu tô com uma preguiça, velho, de ler o D&D novo. E ainda mais com o que a gente já discutiu, né, anteriormente em outros quadros aí sobre essa queda aí do D&D, né? Mas eu concordo com você, eu acho que a coisa-chave que você falou aí, que é o que eu penso também, é como mestrar aquele jogo, né? O que esse jogo se propõe a fazer e qual é a melhor coisa que você, como mestre, pode fazer para mestrar aquele jogo específico. E o exemplo que a gente está trazendo aqui hoje, que é o Ordnance Operations Guide do Mothership, que é o guia do mestre, né, o guia do guardião, na verdade, do Mothership, que eu acho que é um jogo que faz isso com excelência. Eu diria, muito provavelmente, o melhor guia do mestre que eu já li na minha vida. Assim, é um jogo que eu já tive a oportunidade de mestrar e jogar algumas aventuras solo também. E é um sistema muito legal. Mas o ponto principal aqui, eu acho que, ligado com o que você falou, é que o Ordnance Operation Guide, ele não é um jogo, ele não é um livro sobre regras opcionais, ele não é um livro sobre cenário, ele não é um livro sobre nada disso. Ele é um livro sobre como mestrar o jogo. Esse jogo e como mestrar uma aventura de horror de ficção científica. Então, como mestrar e como mestrar esse sistema indeterminado, que é, no caso, o Mothership. Mas por que, fora isso? Porque é legal, tudo bem, tem essa premissa de ser um jogo de um livro que está trazendo como mestrar. Beleza, esse já é um ponto, porque o D&D quinta edição não tem como mestrar. O que acontece em muitos guias do mestre é isso, às vezes o negócio fica muito preso em regras opcionais, em cenários e coisas que às vezes não direcionam um novo mestre, uma pessoa, né? Porque eu acho que muitas vezes o guia do mestre tem que partir do princípio que aquela pessoa está pegando aquele jogo pela primeira vez para mestrar. O que ela precisa saber? Ela precisa saber sobre o cenário, ou ela precisa saber no que consiste uma aventura, qual é o ritmo dessa aventura, o que você tem que pensar, como você vai se preparar, né? Eu acho que esse é o tipo de informação que é muito legal de ter e que o guia do Mothership tem, assim. E por que eu tô perguntando porque eu não li e você leu, né? Então, assim, às vezes tem coisa que o Henrique traz, eu não sei, eu trago e às vezes ele não sabe, então pro programa é isso, pessoal, não tem essa troca. Eu consigo ler tudo do mundo, né? Embora eu já tenha lido essa estante inteira toda. Por que você considera, Henrique, o jogo, o livro, um dos melhores livros, que você já me falou isso fora aqui, né, da gente tá gravando, um dos melhores guias do mestre que você já leu na vida, e eu sei que já leu bastante, né, até porque você tá sempre procurando novos sistemas. Por que você considera ele, tirando essa já premissa que já é a principal, né, mas por que você considera ele o melhor guia do mestre? Muito bom. A primeira coisa que eu acho que o Mothership tem uma lógica muito legal na sua apresentação do jogo, que as regras são todas voltadas para o jogador. Então, todas as regras que existem no jogo estão nos livros do jogador, seja o Survivor's Guide, que é é como se fosse o Player's Handbook. Já vai ter morte pra caramba, né?
Chama Survivor's Guide. Survival Guide, eu acho, se não me engano. E tanto quanto o livro sobre naves, né? Que tem combate de nave, construção de nave. Então, tudo isso é player face, né? Tudo isso é voltado para o jogador. E o Guia do Mestre, ele não contém regras, ele não contém coisas mecânicas. Ele vai te dando um passo a passo, eu acho que a ordem da apresentação das coisas é muito importante também. Ele vai te dando um passo a passo do que você precisa fazer para mestrar. Então, se você seguir capítulo a capítulo o Guia do Mestre, você vai ter uma aventura pronta e você vai saber como mestrar uma one shot, como fazer dela uma campanha depois, no que você tem que, para que você tem que olhar, com que você tem que se preocupar e esse tipo de coisa. Então, abrindo rapidamente o PDF dele aqui, eu acho muito legal que ele tem umas tabelas no começo aqui e tal, mas o primeiro capítulo é Prepare Your First Session. Prepare sua primeira sessão. E ele começa aqui dizendo, né, quem estiver vendo no YouTube vai conseguir ver que ele tem um desenho de um caderno. Então, a primeira coisa que ele fala é: pegue um caderno e esse vai ser o seu caderno da sua campanha. Ele pode ser virtual, ele pode ser um caderno físico. Que é o que a gente faz em todas as Exatamente. Campanhas. E ele lista quais tópicos você tem que pensar, qual é a estrutura geral da sua aventura. Então ele fala, né, prepare sua primeira sessão. O que você tem que pensar, quais são os tópicos gerais da aventura. E aí ele fala, escolha um cenário inicial. Então, né, qual é o conflito que os personagens vão enfrentar? Ele te dá uma lista com uma tabela que você pode rolar ou você pode escolher quais são os tipos de conflitos que eles vão enfrentar. E aí ele vai dissecando isso ao longo dos outros capítulos. Então ele fala, qual é o horror, né, já que é uma aventura de horror, de ficção científica, qual é o horror que os jogadores vão enfrentar? Então é um monstro, é um lugar, né, qual é a ameaça, é ambiental, é uma criatura, enfim. Quais são os passos desse horror? Então ele começa tendo alguma transgressão, né, alguém que passou do limite. Então é o cara no Alien Prometheus que arrancou o capacete no planeta alienígena, né? Então, alguém cometeu algum erro que colocou as pessoas em contato com essa criatura. Por que lá no Prometheus o cara faz aquilo lá? Então, porque tem que ter essa transgressão, que é o que eles chamam no Mothership. É forçadíssimo. Eu acho uma das piores partes desse filme, que eu acho, no geral, um filme razoável, mas... Prometheus é razoável, os depois é horroroso. Ele tem mas muito legal problemas. O Alien em si o Alien, o filme original é fantástico e é muito no que o Mothership se baseia, assim, né? Então ele te dá todo esse passo a passo do horror, desde a transgressão, e aí premonições, manifestação, como que isso se desenvolve ao longo da aventura. Então ele vai te dando um passo a passo e todas as considerações que você tem que ter como mestre, né? E ele vai aprofundando isso ao longo dos capítulos. Então, eu acho que ele faz um trabalho muito legal, começando já direto em como você prepara a sua primeira sessão. Legal. E aí, ao longo dos capítulos, beleza, agora você tem o conflito. Como que você faz para desenvolver isso para aqueles personagens específicos? Agora, como que você faz para transformar isso em várias sessões, em vez de ser uma única sessão? E aí ele começa a considerar outras coisas. Que tipos de ameaça você pode ter? Aí ele começa a considerar ameaças ambientais, como você pode construir um ambiente interessante para os confrontos que você vai ter, para os conflitos que você vai ter. E por aí vai. Então, eu acho que ele se preocupa muito pouco em falar sobre mecânicas e opções de regras e coisas desse tipo, e cenário, e se preocupa muito mais em te dar o caminho das pedras, que eu acho que é o que poucos guias do mestre fazem bem. Você pegar, por exemplo, o The One Ring, cara, na primeira edição, o primeiro que saiu, primeiro de tudo do The One Ring, né? Ele era dividido em Guia do Aventureiro e Lore Master lá, né? Que eles chamam de Lore Master. Como é que você traduz Lore Master? Conhecimento do mestre. Conhecimento do mestre. Beleza, valeu. O mestre da mitologia. Mestre da mitologia, né? É difícil. Valeu. E, assim, ele divide o Guia do Aventureiro e o Guia em dois, só que ele não é que um tem as coisas, né, no livro do mestre do One Ring, tem as coisas da Terra-média, assim, um lore, uma história, mas tem regra a mais. Então, na verdade, ele não é que ele é um guia do mestre. Eles dividiram para fazer esse negócio meio comercial que o D&D lançou, né? De ter sempre um jogador e um do mestre. Tanto que depois eles lançaram um unificado, que é um calhamação assim, que é melhor, que é você compra um livro e joga, né? É porque aí, nesses casos, eu acho que o guia do mestre ele acaba virando um guia avançado do jogo. E eu acho que não é necessariamente essa a proposta, né? Lógico, cada jogo pode fazer isso de uma forma diferente. Eu normalmente sou mais fã de jogos que contêm
todas as regras e tudo que você precisa num único livro. Pra sair jogando. Pega Mas... o Old Dragon, assim, cito toda hora. É, Eu vou falar dele toda hora, gente, esquece. que é muito bom. Eu gosto muito. Hoje é meu preferido. Você pega um livrinho, inclusive é um livrinho pequenininho, e você pode jogar o jogo inteiro. Uhum. Tá tudo ali. Então eu acho que isso é uma estrutura muito legal, assim, você dá todas as regras num livro só, e aí nos outros livros você foca, né, ou em coisas opcionais, então citando o exemplo do Mothership, tem o livro de naves, então com regras de nave, construção de nave e tudo mais. Importante Também ter. ele é um livro pro jogador, ele não é um livro pro mestre, né? Óbvio que o mestre vai precisar conhecer, mas ele não é um livro voltado para o mestre, né? E aí o livro do mestre, ele te ensina a mestrar, e não necessariamente dá opções, né, e coisas Porque atrapalha, variantes. né? Você dá um monte de opção, um monte mais de regra e o cara tá começando querendo mestrar e ele precisa saber como mestra. Às vezes existe muita dúvida de como eu vou mestrar um jogo, tanto que tem menos mestres do que jogadores no mundo. Isso deve ser uma... Sim, eu não sei o número, mas fato, é um fato, né? Sim, Você tem muito menos mestres do que jogadores de RPG. Então Sim. você precisa o livro tem que ensinar a mestrar. Sim, Não por mais regra, porque isso atrapalha, né? Sim. O cara já leu um calhamaço. E eu acho que a ordem da apresentação das coisas é muito importante também, porque muitas vezes, até mesmo em jogos que tem um livro básico único, que não tem essa divisão de livro do mestre e livro do jogador, muitas vezes a ordem de apresentação das coisas demora muito para trazer para você que está lendo o livro como você joga. Né? Às vezes você abre um livro, às vezes o primeiro capítulo é cenário. Tá? Muito legal porque você conhece aquele mundo, mas muitas vezes, e a gente sabe disso, né? Um livro de RPG, raramente você consome ele exatamente na ordem que ele está escrito. Você lê uma coisa aqui, aí Depois você pula vai um pro fim, capítulo, depois volta. e aí você volta e tudo E mais. cenário também, né? Livro de cenário também. Sim. Você vai jogar numa parte, você só lê aquela parte. Você vai jogar na outra Sim. parte, você só lê aquela parte do fim, que tá no fim do livro. Sim, Você volta. mas isso é uma coisa que a gente se acostumou a fazer, mas que muitos livros poderiam fazer melhor para que isso não fosse necessário. Né? Então, eu sinto que livros como o Blades in the Dark, que tem um único livro, não tem essa divisão, né? Ou mesmo Mothership, que a gente está citando aqui, tem uma ordem de apresentação muito interessante. Então, eles primeiro te introduzem todo o básico que você precisa saber, e depois eles se aprofundam em cada um desses tópicos que eles introduziram, e aí depois eles vão te falar sobre o cenário, aí depois eles vão te falar como construir uma aventura. Isso. Então, eu acho que isso é uma preocupação que a gente vê cada vez mais em jogos mais modernos, mas que jogos, às vezes, jogos de menos de uma década atrás já tem essa cara de essa apresentação não é tão amigável para o consumidor, não é tão amigável para o usuário quanto ela poderia ser. Né? Porque o negócio vira comercial. Pega a Wizards, né? Cara, tô metendo pau na Wizards direto agora. Mas... Você acha que é difícil não fazer. né? É difícil não fazer. É difícil não fazer. Tudo bem. E não é que a gente não gosta, né? A gente adora. Não, pelo contrário. Você pega, por exemplo, Forgotten Realms lá, ele tá fragmentado. Aí eu não tô falando de Guia do Mestre, cenário, mas vale também. As informações estão fragmentadas dentro das aventuras. Não tem um negócio fechado para você usar, né? Sim. Não, você tem que ficar lendo a aventura, porque você tem que comprar aquela aventura, né? Não, e mesmo não sendo livro do mestre, eu acho que o mesmo raciocínio tá valendo. Que é ter as informações compiladas de uma forma facilmente digerível e facilmente, né, e acessível para a pessoa que está começando a mestrar aquele jogo. Né? Eu acho que isso vale para o Guia do Mestre, mas vale para livro de monstro, vale para livro de cenário e vale para jogos que têm um livro único também. A ordem de apresentação das coisas é muito importante, porque eu acho que ela tem que conduzir a pessoa pelo passo a passo. Você não tem que presumir que a pessoa sabe que, né, ela tem que pular capítulos, ir e voltar para conseguir compreender aquele jogo. Então, eu acho que esse pensamento é muito importante, muito benéfico e que a gente realmente vê muito em jogos mais modernos, cada vez mais, assim, né? Até mesmo, né, em casos, citou o Old Dragon, mas eu acho que o OSR tem um pouco disso de reorganizar e apresentar de uma forma melhor aquilo que era feito nos anos 70 e 80. Era uns livros com 3, 4 colunas, com a letrinha pequena. É isso, tem esse ponto também. A diagramação e o layout não eram tão legais, mas as coisas eram apresentadas de forma muito confusa e muito espalhada, né, e fragmentada ao longo dos livros e dos capítulos. E eu acho que existe essa preocupação mais recente e é muito legal ver esse design se desenvolvendo, assim. Então, acho que a moral da história da minha parte é
leiam o livro do mestre de Mothership se vocês tiverem acesso. Infelizmente é um livro que só está disponível em inglês, né? Não foi traduzido ainda por nenhuma editora brasileira, mas não são livros caros e tem Mas PDF a disponível. editora do Jack Sparrow podia fazer também, né? Do Jack Sparrow? É, a editora do Jack editora Sparrow. A editora do Jack Sparrow com certeza já tem isso disponível na internet. Mas eu acho que ele é um livro muito bom, não só para quem quer mestrar Mothership, mas se você gosta de horror. Qualquer RPG, né? Se você gosta de horror, se você gosta de ficção científica, se você gosta de mistérios, investigações, puzzle, esse é um livro que vai te dar o caminho para você preparar uma aventura legal sem se sobrecarregar, sem precisar passar horas e horas e horas preparando a sua sessão, assim. Mas é isso, é importante que dá para ler o livro e aplicar em outros sistemas. Dá. Ele é bem agnóstico em termos de sistema, assim, então eu acho que ele é um material fantástico, mesmo que não seja esse o sistema específico que você vai usar. Perfeito, é isso aí. Então beleza, fechamos mais um bloco, Dicas de Mestre, Guia do Mestre Mothership. Vamos para o próximo bloco, fica aí, valeu. E chegou a hora, então, de estrear um quadro novo, Profissão RPG. Quadro novo? Nós sempre falamos aqui sobre a nossa experiência trabalhando com a Torre do Dragão como mestres profissionais de RPG, e nós decidimos criar um quadro aqui no Jogada de Mestre para falar especificamente sobre as nossas experiências trabalhando com isso. E nós vamos estrear esse quadro falando de um evento muito especial e muito incrível que a gente teve a oportunidade de fazer recentemente, né, Jota? É legal contar um pouco da experiência que a gente tem como mestre profissional, né? Não é somente... E a gente vai falar disso também, né? Esse quadro vai desenrolar bastante. Mas a gente vai falar também, a gente vai falar hoje do evento que a gente fez no Senac com a editora Balde Galáctico, com os jogos da Balde Galáctico que eles estão lançando. Mas, assim, isso a gente vai falar agora de um evento, né? Não é somente mestrar as mesas, né? Que a gente mestra ali sim, as campanhas semanalmente e tal. Mas a gente vai falar agora de um evento. Então, isso também faz parte do mestragem profissional, né? Então, com certeza. Como todo trabalho que envolve arte e entretenimento, você tem que sempre agir em várias frentes diferentes, né? A gente vindo da música, a gente sabe disso, que todo mundo dá aula, toca em várias bandas, produz som de outra pessoa, vai lá fazer um freela gravando pra alguém. Então, no meio do RPG é muito similar, né? A gente tem as campanhas regulares, a gente tem campanhas para grupos fechados que a gente faz em domicílio, tem a frente que a gente faz online para grupos fechados também, né? Tem as campanhas abertas que a gente faz na Encounter Board Games. E tem os eventos que a gente faz também. Tem muitos eventos que nós organizamos como Torre do Dragão, né? Nossos parceiros tanto da Encounter quanto da Login, né? Ali na Vila Madalena, na Rua Harmonia, aqui também temos feito alguns eventos muito legais lá. E nesse caso surgiu essa oportunidade de participar do Geração Senac 2025. Né, que foi um evento muito, muito legal, enorme, em torno de 10 mil pessoas ao longo de 2 dias na Bienal. Né, pegou um dos andares, o térreo inteiro da Bienal do Ibirapuera e mais alguns outros espaços. Assim. E foi um evento muito legal, que não teve só RPG, né, Jota? O que você viu lá além de RPG? Não, cara, o negócio é absurdo. O negócio tem segmentos, sei lá, tem tecnologia, drones... teve o LoL, né? Campeonatos de LoL, né? E muito bem montado ali, as mesinhas com 5 jogadores de cada lado, tal. Dentre as coisas mais inusitadas que eu vi lá, tinha uma oficina de parto humanizado. Também tinha. Tinha uma experiência de simulação de como é ser um idoso. Simulação de acampamento. Simulação de acampamento. Tinha, como você falou, o campeonato de LoL, tinha algumas gincanas físicas, tinha muita coisa de videogame do pessoal da área de game design, teve desfile de moda, teve uma série de coisas. E entre essas coisas, teve lá o stand da Balde Galáctico com a Torre do Dragão. E RPG. Que a gente mestrou muito RPG. Conta um pouco, o que você mestrou, Jota? Enquanto você conta, eu vou discretamente levantar aqui para quem tá vendo no vídeo e vou pegar o jogo para mostrar pra galera. Pega lá. Eu mestrei o Anansi, que é um jogo da Balde que... criado pela Rai, né? O pessoal conhece ali, Farol do Leocórnio, né? O canal dela. E assim, cara, é um jogo onde você pode mestrar em qualquer lugar. E, assim, o cenário pode ser qualquer um, pode ser medieval, pode ser numa nave espacial, até como o Lucas fala, né? Que também é da Balde, né? O sócio da Rai, da Balde. Pode ser... Sei lá, cara, pode ser no futuro, pode ser no passado, pode ser faroeste, pode ser ultra tecnológico, mas a única questão que o jogo tem que é
incrível é que tem que ser no formato de uma peça de teatro musical. Musical. Então você está jogando dentro desse cenário, mas dentro de um musical. Esse foi o que eu mestrei, um dos jogos da Para quem tá vendo, Balde. para quem está vendo Esse é no o vídeo, Anansi, ó. esse aqui é o Anansi, essa caixa branca maravilhosa. Inclusive, galera, quando a gente menciona aqui, é importante falar, quando a gente menciona marcas aqui, coisas, jogos que a gente gosta e A tal. gente em tá outros ganhando espaços, muita grana. a gente. Não, Nada disso é patrocinado. Não, A gente lógico tá que é, falando. muito dinheiro. A gente tá falando aqui. No outro quadro, a 101 Games pagou pra caralho, agora o Balde também. É nada, mano. A gente meio que fala mais. Se vocês perceberem, pessoal, aqui no nosso quadro, nos nossos quadros, nossos programas, a gente fala mais de RPGs nacionais, né? Fala a gente muito do Old tem Dragon. procurado fazer isso mais recentemente, Mas porque, é- né, pô, é muito importante, né? Estamos tomando vinho aqui, não sei se vocês perceberam. Os dois beberam ao mesmo tempo, foi a pausa. É. E, então, aqui a gente tem o livro de regras do Anansi, uma coisa Legal maravilhosa. mostrar, né? Pessoal que tá ouvindo pelo podcast, depois acessa o canal do Caixinha Quântica, Artes né, absolutamente no YouTube. Você fantásticas. vê aí a imagem do livro. O Henrique fica mostrando os livros, ele tem todos os livros do mundo aqui atrás, e você fica vendo. Mas assim, muito interessante mestrar um jogo assim muito diferente assim para mim, né, que vim muito da escola Dungeons and Dragons, sempre conta a minha história, né? E aí eu mestrei esse jogo aí, o Anansi, cara. Então, depois eu vou falar aqui de como foi a minha aventura, a minha experiência. Mas tinha outros jogos deles, né? Que é o Etmos. O Etmos, exatamente, que é um jogo escrito pelo Rafa, que é o parceiro da Laura do Pântano, ali no canal da Távola, né? Então, eles também, a Távola RPG, ele faz um monte de streamings e tudo mais, e eles, né, o Rafa é o autor do Etmos, que é um jogo de escola de magia, né? Então ele tem uma certa influência ali de outros jogos, né? Obviamente, quando se fala de escola de magia, não se pode não falar de Harry Potter, né? Apesar de eu ter meus questionamentos quanto a isso, mas... Todos temos. mas A autora cagou. A autora cagou, né? então, né, se você gosta de Harry Potter, se você gosta de Kids on Brooms, se você gosta, né, dessa vibe de escola de magia, o Etmos é um RPG muito legal. Também, quem tá vendo no vídeo... Olha o Etmos aí. Vai Eu ver. não sabia que você tinha aí. O Etmos esse eu não aqui, sabia. esse aqui é Caralho, novo. você consegue puxar... É Esse é mágico novo. isso, né? Você consegue puxar qualquer jogo aí atrás. Ele tá absolutamente maravilhoso. É um jogo Muito que, lindo. É um jogo que o princípio dele é que a magia é uma linguagem. Então você utiliza partículas que são basicamente fragmentos de sons, né, sílabas de palavras para montar suas magias. É um jogo fantástico. E a gente teve a oportunidade de mestrar esses jogos. A gente teve o Barlavento ainda, que está para ser lançado muitíssimo em breve. Um jogo sobre piratas, que o Zé Pedro, que tá aqui com a gente, mestrou também. Caralho, que susto. Acordou a vizinhança. Tava dormindo. O Zé Pedro. O nome dele ele acordou. Muito bom. Então, como que foi essa experiência aí lá no Senac, Então, Jota? cara, Você que teve a oportunidade de mestrar uma assim, sessão. tem um fator que foi diferente de tudo que eu já mestrei profissionalmente e em eventos, né? Porque, assim, pela Torre eu já faço eventos há alguns anos, já faz tempo, né? Bastante tempo. E assim, tem as mesas tradicionais, semanais, tal, normal, tá? Isso aí acontece lá na Encounter Board Game, até para quem quiser saber mais, Encounter Board Game lá em Moema, né? Aqui em São Paulo, São Paulo capital. Mas teve um lance, cara, que a sessão tinha que durar meia hora. Isso aí foi uma experiência Porque muito era interessante. uma demonstração do RPG na feira, né? No evento lá do Senac. Então não era exatamente uma sessão de RPG, mas eu tinha que mostrar o que é o RPG em meia hora. Porque ia trocando as pessoas, né? Então isso foi uma coisa diferente, assim. Falei, como será que... Foi a primeira vez que eu fiz isso. Eu tava até comentando com o Douglas, o mestre Caneda, né? Um abraço, Douglas. Pô, a gente ainda não citou você aqui, tá sendo citado, hein? Que, cara, uma das coisas que a gente viajou ali pra Juquitiba fazer ali na Feira Medieval, fazer a cobertura da feira. E eu tava falando com ele no carro indo, falei assim... Porra, Douglas, mas teve um negócio desse evento, porque foi uma semana depois do evento que a gente foi lá, né? Aí a gente tava conversando sobre o evento. Aí eu falei, pô, Douglas, uma das coisas legais foi que teve que trazer uma experiência grande de mestrar em meia hora. Isso traz experiência. E eu não tinha feito isso. Então, assim, foi bastante puxado no sentido de, não cansativo, assim, mas no sentido de mestra meia hora a tua história, acaba...
tem já um pessoal na fila de espera ali, você já vê que tá uma fila formando, já acaba, sai as 5, 6 pessoas que sentaram na sua mesa, já entram mais 6, senta, você já mestra de novo, sai, já entra, já mestra de novo, meia hora. Aí você fala, mas você mestra 4 horas e meia num evento tradicional? Mestro. Mas quando você mestra um evento tradicional... É diferente uma sessão de 4 horas você não tá ou 8 sessões de meia hora. No ápice. Porque ali você põe a cena do ápice, né? Que a gente até conversou muito sobre isso. Falou, como que vamos fazer essa meia hora? Tem que ser o ápice. Tem que ser a cena do É o clímax da história. Então tem que estar no clímax da história. Então você tá sempre com a energia muito alta. Então você tem que estar sempre lá. Saiu a mesa, pá, sempre aqui. Sempre aqui em cima. E isso foi o diferencial e foi a diferença que eu senti no evento. Você não tem aquela preocupação que você tem com o pace, com o ritmo que você tem numa campanha, ou mesmo que você tem numa sessão one shot de 4 horas e meia, né? Só pra galera ter uma ideia das proporções, né? Foram 2 dias inteiros, né? A gente da organização, a gente chegou lá 6h30, 7 da manhã e ficamos até às 7 da noite, né? Sexta e sábado, e foram 42 sessões de RPG e entre 150 e 180 pessoas participando das sessões. Então, era 20 minutos de arrumação e reunião dos jogadores, 30 minutos de sessão, 10 minutos de finalização e pausa ali, e emendando as sessões. Então, a gente teve, acho que 10 mestres ao todo participando do evento, mais a gente da organização. Então, foi muita gente jogando RPG. E, agregado a tudo isso que você falou, tem uma coisa muito importante que é muita gente que nunca tinha jogado RPG. Não, maioria, 90% nunca tinha jogado RPG, não sabia o que era. E assim, você falou aí, né, que tinha a pausa de 10 minutos e tal, mas na prática não teve, sabe por quê? Não teve, porque tava muito lotado, muita fila. Teve que abrir um negócio que é legal citar, que abriu uma mesa a mais ali de Anansi. Teve no sábado, a gente teve que colocar uma mesa planejado, mais. né? Porque tava muita gente esperando, então abriu-se uma mesa. Então, assim, legal ver isso, legal ver o interesse que as pessoas têm, a curiosidade, mesmo nunca sabendo, nunca tendo jogado, a curiosidade do que é o RPG de mesa. Eu quero experimentar isso, né? E outra coisa importantíssima é que este evento era voltado para o público adolescente. Então, eram adolescentes de 14 a 17 anos, era o público. Então, é muito legal ver uma geração muito mais nova, ou pessoas que nunca tinham jogado e estavam 100% dispostas a sentar numa mesa sem fazer a menor ideia do que ia acontecer e mergulhar naquilo, e a gente viu quantas pessoas estavam realmente mergulhadas nas sessões, ou pessoas que já conheciam por Critical Role, ou por Nerdcast, ou por Dimension 20, ou por qualquer outro desses meios e dos diversos streams de actual plays. Mais famosos, né? Exatamente. E a gente tinha anexo ao nosso stand ali, a gente tinha uma prateleira com um monte de livros de RPG, de vários tipos de jogos nacionais e internacionais, para as pessoas folhearem. Inclusive o D&D tava lá, esse aqui, né? Tava lá. Cara, tinha de tudo ali. E foi muito legal ver o quanto as pessoas paravam, olhavam os livros, a gente falava, você já jogou e tal? E aí a pessoa vinha e entrava no stand e ia jogar uma coisa que ela nunca tinha ouvido falar. Então, as pessoas que conhecem estavam fissuradas para jogar, as pessoas que não conhecem estavam 100% abertas a jogar. E, cara, 3 mesas, né, por dia. No sábado acabou tendo 4 de jogos nacionais da editora Balde Galáctico, né, de altíssima qualidade. Então, assim, tem muita coisa boa sendo produzida no Brasil, tem muitas pessoas dispostas a jogar. E cara, a gente tá num momento realmente incrível. Foi um dia que me deixou extremamente otimista e esperançoso com o futuro do RPG, com ver toda essa galera jovem, cara, curtindo, assim, muito, muito mesmo. Pessoas que saíram dali verdadeiramente tocadas por terem tido a oportunidade de jogar. Eu acho que é legal isso que a gente tem feito, né? Falando muito de RPGs nacionais. Lógico que a gente não fica só no RPG nacional. A gente acabou outros programas, falamos do Mothership, né? Do Lost, da campanha que a gente está jogando. Não são RPGs nacionais. Mas, cara, a Wizards, cara, ela fica tropeçando, né?
Não, a gente não tem culpa. A Wizards tropeça porque, como empresa grande, ela tá tropeçando mesmo. E enquanto isso tem coisas, cara, maravilhosas sendo produzidas e jogadas. Então, cara, acontece mesmo. A gente sabe do poder do D&D. A gente nunca vai falar que não é importante, até porque o D&D abriu a porta, né? Ele foi criador do RPG no mundo, né? Abriu-se as portas. Mas, cara, eles ficam cagando na saída, no pau. Ô, JP, você precisa falar do Old Dragon desse quadro aí. É verdade. Mas tá aí um livro que eu não consigo puxar da minha prateleira. Nacional. É nacional, mas eu não tenho ele aqui pra puxar. Eu devia ter trazido, ia puxar. Ia ser tá aí um legal, jogo né? que eu não consigo puxar da minha prateleira. Não, tá em casa. A gente vai falar na próxima, até porque tem uma campanha de Old Dragon rolando com JP na Torre do Dragão. Quando você estiver assistindo esse episódio, com certeza essa campanha já começou. Mas entra lá no site, porque tem um monte de campanhas legais pra jogar. Já vai ter fechado essa campanha, com certeza. Já tá de 6, já tem 3 fechados? 3 pessoas, né? 50%. Mas enfim, é isso. O Old Dragon também é um jogo nacional, uma variação do Dungeons and Dragons no estilo old school. Mas assim, cara, um dia a gente faz um programa falando bastante de Old Dragon também, um quadro, vai ter, sim, com certeza. Aqui na minha lista de pautas, aqui ao lista meu de lado. pautas. Mas esse foi o que a gente quadro do RPG profissional, falando um pouco de eventos, né? Como que foi o evento do Senac, que foi um evento grande, Sim, assim. E uma experiência gigantesco. muito legal, tudo diferente, sessões curtas, muita gente nova e assim uma energia extremamente positiva para o futuro. E fique esperto aí, torredodragão.com.br, caixinhaquântica.com.br, para mais eventos, porque o evento rola solto, tá sempre acontecendo. Faz anos já que a gente faz eventos aqui juntos, né? A gente juntos. E muitas campanhas mesmo acontecendo assim. Tem de diversos sistemas. Nossa, muita coisa Então, rolando. fiquem espertos aí, fiquem ligados nas nossas redes sociais. Sempre peço isso, curta aí, compartilhe. Entre aí, siga no Caixinha Quântica no YouTube, se inscreva, né? Seguir no Instagram. E Torre do Dragão, tá, pessoal? É isso aí, fechamos mais um quadro, mais um sobre RPG profissional. Vai ter muito mais sobre RPG profissional, você que se interessa, beleza? Valeu!